Olá, amantes do violão e simpatizantes da boa música. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Júnior S. Ribeiro e hoje eu quero falar com você a respeito do meu primeiro violão. Isso mesmo, meu primeiro violão. Meus amigos, uma coisa muito importante na vida de qualquer músico é quando ele adquire seu primeiro instrumento. E para mim não foi diferente. Quando eu fui adquirir meu primeiro instrumento, eu não tinha muita noção. E a ideia desse vídeo é dar noção a você de como adquirir seu primeiro violão. O que fazer, como ele é, o que você tem que ver, o que te atrai no violão. Então, uma das coisas que eu quero falar com você a respeito agora é a respeito do meu primeiro violão. A minha experiência que eu tive quando eu fui comprar meu primeiro violão. Então, quando eu fui comprar meu primeiro violão, eu não tinha experiência nenhuma. Então, foi algo assim, um jogo no escuro. Então, quando eu acabei comprando um violão por orientação de outras pessoas, e na época eu comprei um violão que se chamava Málaga, que era o que eu podia comprar naquela época. E o violão até tinha um som legal, mas só que a madeira do violão ele modelava muito fácil, não tinha muito entendimento a respeito disso. E para mim, esse foi a minha primeira experiência com o violão. Mais para frente eu adquiri um outro violão, que no caso foi esse violão que eu já tenho faz alguns anos. Esse é um Condor. Esse é um Condor CN70NA, que é de nylon. Um violão que eu gosto muito de usar. Então, esse violão para mim ele tem me acompanhado faz anos. Tanto na igreja, em outros lugares, em casa. E o que eu venho falar para você é o seguinte: quando você vai comprar um violão, a primeira coisa que você tem que fazer é você saber o que você quer. Como assim saber o que eu quero? Eu estou começando agora, então você pode se perguntar: o que eu tenho que saber? Que tipo de música você gosta de ouvir? Tá? Então, o tipo de música que você gosta de ouvir vai ser o tipo de violão que você vai comprar. Então, no caso, quando você está pretendendo comprar um violão, você tem que saber qual é o tipo de música que você gosta. Você gosta de rock, você gosta de pop, você gosta de MPB, você gosta de bossa nova, você gosta de samba, você gosta de ritmos nordestinos, você gosta de ritmos sertanejos. O que você gosta de ouvir? E isso é muito importante na hora de você adquirir o seu primeiro violão. Muitas pessoas falam assim: não, compra um violão de nylon porque ele é mais fácil de aprender, porque não vai doer tanto os seus dedos, né? As pessoas têm esse negócio. Aí depois, mais pra frente, você compra um violão de aço, como se fosse uma etapa. Primeiro você começa com o nylon, depois você vai pro aço. Mas não é bem assim, são dois mundos diferentes. O violão de nylon, por mais que seja idêntico ao violão de aço, ele tem características diferentes. E isso torna a música, a sonoridade diferente. Comecei esse vídeo tocando esse violão, então você já teve uma ideia do que é esse som. Um som mais harmonioso, aveludado, tá? Geralmente música clássica, dá a entender parte de orquestra. Então é um violão que tem uma vertente diferente do de aço. E eu quero ver com vocês isso. Mas antes da gente ver essa situação, eu quero falar também a respeito, assim, eu quero ser bem objetivo, como sempre. Eu quero ser bem objetivo nesse vídeo e deixar assim bem claro. Hoje em dia é muito fácil você adquirir um instrumento. Você pode acessar lá o LX, você pode acessar o Mercado Livre e qualquer outro tipo de site que tenha instrumentos à venda. E é bem fácil de você comprar, adquirir, tá? Então, hoje em dia a facilidade extrema, chega em casa, né, 5, 6 dias, então você pode adquirir um instrumento muito fácil. Só que eu não recomendo isso para aquela pessoa que está começando. Por quê? A pessoa que está começando, ela não tem certos entendimentos, certas sacadas, né, que uma pessoa tem que ter quando vai comprar um instrumento pela internet. Então o que eu recomendo, se você está começando e você não sabe como fazer, vá a uma loja física, né? Uma loja onde você possa pegar o instrumento, possa tocar esse instrumento mesmo. Quando eu fui adquirir ele, eu fui em outra cidade. Lá eu passei mais de 1h30 escolhendo entre um, entre outro, e tocava e via, porque eu já tinha tido uma experiência
que não foi muito confortável com o outro violão. O violão também era de nylon e tal. Só que o violão até tinha uma sonoridade legal, mas só que era muito fraco, ele não tinha uma construção legal. Então, foi um violão que eu utilizei no meu começo, serviu para aquele propósito, tá? Não estou falando que não foi, né, não deu para mim aprender, mas eu acredito assim, com entendimento a gente pode adquirir coisas melhores e não gastando muito, tá? Então, tipo assim, quando você for comprar seu primeiro instrumento, vá a uma loja física, toque, veja se ele te agrada. É muito importante isso. De preferência, vá com uma pessoa que entende, que possa te auxiliar, que possa te orientar entre um e outro instrumento, né? Tipos, dicas, né? Mas essa não é a ideia hoje de falar a respeito de como comprar. Mas eu quero dar a ideia do que você tem que saber quando vai comprar. O que você tem que saber? Qual é o tipo de violão que eu quero? A primeira coisa que você tem que saber antes de comprar um violão é o tipo de música que você gosta, como eu disse antes. Então, escolha o violão pela música. Qual a música que você gosta de tocar? Música clássica, MPB, bossa nova. Aí você escolhe um violão de nylon, samba, né? O violão de nylon ele serve muito para esses ritmos que precisa ser puxado. Eu não me apeguei muito à harmonia aqui, só para você ter ideia a respeito disso. Músicas que demandam muita harmonia, precisam de acordes com muita dissonância. Então, o violão de nylon vai ser uma sacada muito boa para esse tipo de música, tá? Então, se atente a isso. Se você gosta de MPB, se você gosta de bossa nova, se você gosta de samba, se você gosta de jazz, então o violão de nylon vai ser uma sacada muito boa. Até mesmo para alguns tipos de ritmos nordestinos ou sertanejos. Então, se atente a isso. Igual eu estava falando para vocês a respeito do violão de nylon. O violão de nylon ele tem características diferentes do de aço, que nós vamos ver daqui a pouco. Esse violão ele tende a ter as cordas mais espaçadas, tá? O braço mais largo, tá? Aqui as tarraxas são diferentes, tá? A mão dele, o headstock é diferente, tá bom? A estrutura do violão de nylon é diferente do de aço, tá? Ele tende a ser um pouco mais leve, tá? Uma estrutura um pouco mais simples, tá? E ele tende a ter as suas cordas de nylon, né? Que é o caso. Essas cordas elas podem ser todas brancas ou ter brancas e pretas, depende do tipo de cordoamento. O cordoamento geralmente é mais macio. Ele pode ser leve, ele pode ser médio, ele pode ser normal. Ele pode ter tensão grave, ou algumas nomenclaturas falam tensão alta. Eu prefiro no meu violão de nylon a tensão grave, que dá um peso maior, fica melhor veludado, entendeu? Então vai dar uma sonoridade mais assim harmônica, no caso, vou usar essa palavra, harmônica. Mas isso é gosto, tá? Isso quando você começar a tocar, você vai fazer a escolher conforme for mais a sua característica, a sua cara, a sua tendência. Mas se você é o tipo de pessoa que está afim de outras intenções, outras vertentes, então a ideia é que você tenha um violão de aço, tá? O violão de aço ele vai fazer com que você explore aquilo que você está buscando. A sonoridade é diferente.
Se você prestar atenção no começo, a harmonia que eu toquei era... Então muda totalmente. É mais agudo. Então, se atente a isso. Qual é o tipo de música? Eu gosto de rock. Eu gosto de sertanejo. Né? Então, se eu tenho essa preferência, eu tenho que optar pelo violão de aço logo de cara, né? Não entre nessa que começa por um e termina no outro. Não, cada um tem a sua característica. Então é importante que você entenda isso na hora de você escolher o seu instrumento, tá? Então, quando você for à loja para você escolher, saiba o tipo de música que você gosta para que você parta de um princípio. E eu vou escolher um violão de aço, eu vou escolher um violão de nylon, é isso, é aquilo, entendeu? Uma coisa que eu não queria dar spoiler, né? Vamos falar assim, para o próximo vídeo, mas eu quero deixar só uma abreviatura aqui, alguma dica bem simples. Os violões, geralmente, quando a gente compra, eles não vêm regulados. Então, há uma necessidade que esse violão passe pela mão de um profissional que se chama luthier. Se você não tem na sua cidade, procure um perto de você. Eu aqui na minha cidade tenho um muito bom, que se chama Luiz Fernando Pavan. Ele tem mexido nos nossos instrumentos, os instrumentos da igreja, e aqui cá entre nós tem sido uma mão na roda. Eu tenho deixado muitos instrumentos com ele, e todos os meus instrumentos têm ficado com a cara nova, né? Tudo isso por causa de uma regulagem. Muitas vezes o instrumento que você tem está precisando de uma regulagem. Então, você precisa levar a essa pessoa que é esse bom profissional. Então, procure estar sabendo o que você quer. Isso é o princípio. Eu quero tocar rock, eu quero tocar blues, eu quero tocar até mesmo jazz também. Eu quero tocar sertanejo, eu quero tocar música pop, eu quero tocar louvor. Então, eu tenho que optar pelo violão de aço. Então, como eu estava dizendo a respeito do violão de aço, o violão de aço ele é diferente do nylon, como nós tínhamos falado antes. E uma das diferenças também é a respeito do braço dele. O braço dele tende a ser mais fino, as cordas mais juntas, né? Além de ter as cordas ser de aço, né? Ele também pode ser 0,10, ele pode ser 0,11, ele pode ser 0,12, ele pode ser 0,13. Aí tende a ser um pouco mais pesado do que o de nylon, né? Porque tem uma estrutura mais forte para aguentar a tensão das cordas, tá? E as tarraxas também são diferentes, você pode ver que o headstock é diferente, tá? Então ele tem uma característica diferente. Tudo isso faz com que o som seja diferente, tá? E falando a respeito do tipo de corda, as cordas você vai utilizar conforme for ficar melhor para você, tá? Então, cada vez que a tensão das cordas forem mais alta, as cordas tendem a ficar mais duras, entendeu? Então, é interessante isso, tá? Uma coisa que eu quero aqui deixar para vocês, uma diferença, é que o violão de nylon tende a ter as cordas mais altas, tá? E isso é uma das características dele, porque vibra bastante na hora que você toca. O violão de aço vai depender de como você bate.
Se você é uma pessoa que gosta de batida, no caso você vai tocar ritmos mais batidos, então suas cordas terão que ficar um pouco mais altas. Mas se você vai tocar mais de leve, mais de boa, amplificado, é interessante então que você deixe suas cordas um pouco mais baixas. Mas não tão baixas, senão começa a trastejar. Aqui nesse canal você vai ver algumas músicas tocadas com violão de nylon e outras tocadas com violão de aço. Isso porque vai depender da ideia, da melodia e do tipo de música. Então, fique atento aí aos nossos próximos vídeos. Eu peço que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like, tá? Isso vai contribuir muito para a nossa visualização, tá? E aguarde os próximos vídeos. Nós vamos estar fazendo uma série muito interessante a respeito do passo a passo no violão. Esse foi o primeiro, né? A respeito da dica de compra, né? Com a ideia que eu tenho que ter antes de comprar um violão. Mais para frente nós vamos estar falando outro a respeito de alguns detalhes que você deve se atentar na hora de você comprar o seu violão. Se você já sabe qual é o seu violão, então se atente ao próximo vídeo. Nós vamos falar a respeito de algumas características que o violão tem que ter na hora de você for comprar ele, tá? Desde já eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final, tá? Fique com Deus, que Deus os abençoe e bora tocar!